É, para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael, sou consultor, trabalho com segurança, trabalho com gestão de privacidade, gestão de riscos. Sou consultor e professor, sou professor de vários cursos aqui também na TI Exames. Já vi várias carinhas repetidas aí que já me conhecem, que estão vendo essa apresentação pela milésima vez, mas tem algumas caras novas também, então sejam bem-vindos, caras novas, sejam bem-vindos de volta, as caras conhecidas. Eu trabalho já com segurança da informação, como eu digo, há mais tempo do que eu gosto de admitir. Vamos ficar aí que são vários anos de experiência para eu não precisar ficar me entregando muito, embora eu saiba que daqui a pouco alguém vai fazer alguma piadinha sem graça sobre cabelos brancos e tudo mais, mas enfim, estou nesse mundo aí já há algum tempo e já trabalhei com quase todas essas tecnologias aí em um momento ou outro da vida que ah, essas tecnologias que aparecem por aqui. Ah, Vivo disso na prática, né? Implemento essas coisas em empresas nas mais diversos segmentos, nos mais diversos setores. Antes de ser consultor, estive do outro lado do balcão, fui executivo de segurança, fui CISO, fui CISO de banco, passei a maior parte da minha carreira no mercado financeiro, então lá onde a segurança vale literalmente dinheiro e onde as coisas acontecem. Então, um pouquinho de mim, mas não vamos perder tempo falando de mim, porque o objetivo hoje é a gente falar, tá, é rodado não, Eric, por favor, assim eu vou te tirar de sala. Vocês se comportem aí no chat, tá? Eu leio o chat, então vocês, por favor, mantenham a compostura. É, Nossa ideia aqui é a gente cobrir um pouquinho do que é o Zero Trust, né? De onde ele surgiu, por que que ele surgiu, o que que ele tem de diferente do que a gente sabe tradicionalmente. Para quem não conhece, Zero Trust é o apelido da NIST Special Publication 800-207, então muito prazer para quem não conhece. Se vocês procurarem NIST Zero Trust na internet, vocês vão achar pelo nome, mas toda publicação do NIST tem esses nomes bonitos aí, SP, JP, não sei o que lá. Então, a série 800 é muito dedicada às coisas de segurança. Então, a maioria dos frameworks e dos documentos de segurança e gestão de risco estão na série 800 das Special Publications do NIST. O NIST Zero Trust é uma delas. A gente vai conhecer os 7 tenets. Tenets é o jeito que eles chamam. Se a gente fosse traduzir por português, seria alguma coisa como dogma, tá? Então, são os pilares deles, né? As coisas fundamentais ali, as leis básicas do Zero Trust. A gente, obviamente, vai conectar isso com outros frameworks de gestão de riscos e de gestão de segurança, especificamente ao CSF e ao RMF, que são dois outros frameworks do NIST. Então, obviamente, esses caras se conectam, né? Não faria sentido a gente não ter conexão entre eles, e a gente tem conexão também com a ISO 27001 e com o SysControls, tá? Que são frameworks conhecidos aí de segurança, então passaremos por isso aí também, como é que esses caras se conectam, como é que a gente monta, como é que a gente avalia a maturidade e monta um roadmap de adoção. A gente vai passar por tentar entender como é que implementa esse cara, e sair daqui com algumas coisas que a gente possa levar para casa e já começar a usar amanhã, né? É sempre essa pegada que a gente faz aqui na TI Exames de você aprendeu hoje, pegou o certificado, postou no LinkedIn, beleza, acabou a alegria, amanhã começa o trabalho e a gente já tem alguma coisa para mostrar e para implementar, né? Essa é a ideia, a gente conseguir já usar alguns princípios e pelo menos começar. Lógico, ninguém vai fazer um projeto de Zero Trust amanhã de tarde, porque não é assim, né? A gente verá que não é assim, mas já dá para usar muita coisa. Então, sem mais delongas, vamos entender de onde veio esse cara, né? O que que a gente tem de problema e por que que o Zero Trust surgiu. Bom, a gente tinha, ou a gente ainda tem em segurança, porque ainda é usado em muitas ocasiões, aquele modelo que a gente chama de modelo perimetral clássico, né? O modelo de perímetro. Para quem já assistiu aqueles filmes velhos de faroeste, aí eu falo que eu não vou entregar a idade, eu acabo entregando em algum momento. Mas vocês se lembram que tinham uns filmes bem antigos de faroeste, lá do Velho Oeste americano?
em que tinha a cavalaria e o pessoal era atacado pelos índios, né? E aí eles faziam um forte de madeira, né? E aí a cavalaria ficava do lado de dentro e os índios ficavam do lado de fora. Então, era lá e tinha até um brinquedinho que a gente tinha, o Forte Apache, esse mesmo, Júnior. O Júnior já viu esse filme, né? Ou esses filmes, né? Porque tem uns 200. E aí, ah, dentro do forte estava tudo bem, era a cavalaria. Nos filmes da época, a cavalaria eram os bonzinhos, tá? Para quem não entendeu o contexto ainda, o filme era dos americanos, né? Então a cavalaria eram os bonzinhos e os índios eram os malvadões que queriam atacar a cavalaria por nada, assim. Eles acordavam de manhã e resolviam atacar a cavalaria, eles nem estavam invadindo o território dos índios, mas tudo bem. Essa parte a história não contava. Então tinha o forte e tinha o índio do lado de fora. A ideia do perímetro ela segue muito essa ideia do Forte Apache que tinha lá no Velho Oeste, né? Eu faço um forte, né, que é basicamente a tecnologia militar da antiguidade. Eu faço um forte, faço um acampamento fortificado, qualquer coisa, com muros em volta, né? Valia para as cidades também, para os castelos. Eu faço qualquer coisa com muros em volta. Quem está de fora é inimigo, quem está do lado de dentro é amigo. Tá? Então, por que não fazer essa mesma segmentação com a nossa rede? Né? Então, eu faço a rede corporativa, defino um perímetro de borda, então coloco um firewall lá na ponta, tudo passa pelo firewall, todas as saídas passam pelo firewall, que nem o portão da cidade, que nem a porta do Forte Apache. Quem está do lado de dentro é meu amigo, porque eu deixei entrar. Quem está do lado de fora é meu inimigo, porque eu ainda não deixei entrar. Tá? Então, eu trato a segurança como lugar onde eu estou, se eu estou do lado de dentro ou se eu estou do lado de fora. Por que que isso passou a ser um problema? Né? Funcionava muito bem e já não funciona tão bem hoje. Bom, primeiro porque a arquitetura corporativa ficou mais complexa. Então, eu não tenho mais um Forte Apache, eu preciso ter um monte de Forte Apache, porque eu tenho filial remota, tenho, né, o cara que trabalha em outro estado, tem um escritório de representação não sei aonde, em outro país. Então, eu já comecei, eh, a gente começou a colocar o Mauri quebra meu galho, né? Pergunta de 12 parágrafos no chat eu não consigo. Eu leio o chat, mas, por favor, contenha-se, seja resumido, tá? Eu tenho um monte de filiais, um monte de escritórios, um monte de coisas conectadas, tá? E aí, como é que eu boto todo mundo dentro? Então, assim, eu tenho, né, lá no Velho Oeste, o que que acontecia? Eu tinha um Forte Apache, quando eu precisava viajar para outro Forte Apache, eu precisava passar no território do índio, né? Não tinha jeito, e o índio atacava nesse caminho. Então, para quem viu o filme, a cavalaria era sempre atacada quando estava indo de um forte para o outro, né? Tinha um monte de fortes e entre eles era território do índio. Funciona eu fazer assim nas minhas redes corporativas, quer dizer, eu pego todos os meus dados que estão no Forte Apache de São Paulo e aí eu quero me comunicar com o meu Forte Apache do Rio, que é o escritório da empresa lá no Rio, e aí eu passo pelo território do índio no meio do caminho. Eu não vou querer fazer, né? Isso não faz parte da mesma rede. Então eu comecei a adicionar complexidade nessa brincadeira, né? Isso funcionava bem enquanto as redes eram isoladas, cada localidade era isolada. Quando eu comecei a falar de uma com a outra, começou a complicar. Lá em 2000 e pouquinho, a gente fazia isso com link dedicado. Tá? Eu pendurava de verdade uma fibra ótica que tinha uma ponta no escritório de São Paulo, outra ponta lá no escritório do Rio, e eu falava de uma com a outra. Tá? Eu trabalhei em um banco, a gente tinha um anel de fibra, que a gente chamava de fibra apagada, porque ninguém mais entrava, a gente tinha um anel de fibra ótica só para gente. Isso era caríssimo, né? O preço era estratosférico. Quem tinha isso? Banco, seguradora, grandes empresas de telecom. Então, quem tinha dinheiro para pagar, Petrobras, a Vale, etc., o pessoal tinha isso, né? Para você ligar um perímetro dentro do outro, né? Um perímetro no outro, e aí você consegue falar e fazer os dois serem a mesma rede local. Ah, Só que a gente foi dependendo cada vez mais de tecnologia e a gente começou a querer fazer isso pela internet.
né? A internet cresceu nesse meio tempo, então tudo virou internet, não faz mais sentido eu ficar pendurando fibra ótica de um lado para o outro. Eu preciso começar a fazer canais entre os meus escritórios remotos. Como se não bastasse eu ter escritório remoto, né? Eu tenho também o caboclo que quer trabalhar de casa, ele quer trabalhar do aeroporto, do hotel, ele está viajando. Então eu tenho dispositivo móvel, porque antes era tudo desktop, né? O computador não saía de dentro do Forte Apache, agora o computador sai, o cara bota na mochila e sai com o computador da empresa e ele quer trabalhar de fora, né? Antes do home office, antes de pandemia, já tinha gente viajando, equipe comercial em campo, um monte de gente que trabalhava fora, né? Eu tenho a noção do BYOD, que é o Bring Your Own Device. Então, assim, o cara não contente em levar o notebook da empresa para o lado de fora, ele quer, uh, ele quer ter o direito de acessar o e-mail corporativo no celular pessoal dele para facilitar a vida, né? Então, além de eu mandar o dado para fora, o cara traz o dispositivo para dentro. Então, ele entra com um dispositivo no Forte Apache que não faz parte da rede corporativa. Então, tem que começar a criar rede de visitante dentro do meu perímetro seguro. Na verdade, não de visitante, mas rede de funcionário, que é aquele dispositivo que não é da empresa, mas é do meu funcionário, que eu não quero que ele fique usando o 5G. E aí eu dou uma rede para ele, eu dou uma rede para o visitante, eu começo a criar isso dentro do perímetro, e aí eu já perco a noção que dentro do Forte Apache é meu amigo, porque eu deixei um cara de fora entrar sem eu fazer as devidas inspeções nele, tá? E a gente começou a ter brechas no nosso forte. Então, por conta disso, se alguém entra no forte, alguém consegue se espalhar pela rede, porque eu só vigio a porta do forte, né? Eu vigio a porta da minha cidade murada. Se alguém conseguiu passar de algum jeito pelo muro, ou pela porta, ou por uma brecha, ou disfarçado, né? Quem viu filme também de qualquer filme de guerra medieval, sabe? O cara entra debaixo de uma carroça de feno, no meio de uma carroça de comida, de qualquer instrumento que seja, ele passa para dentro da cidade e pronto, ele já se infiltrou, porque lá dentro ninguém mais confere quem é quem. Tá? Então, esse perímetro deixou de ser suficiente, né? A gente tinha esse modelo clássico, e esse modelo clássico começou a se esgotar e começou a não funcionar mais. Então, em 2010, um cara chamado John Kindervag, ele teve a ideia de criar esse modelo que ele chamou, esse conceito que ele chamou de Zero Trust, né? Ele era um consultor da Forrester e ele cunhou o termo Zero Trust, e ele cunhou o lema, na verdade, nunca confie, sempre verifique, tá? É, Porque o lema anterior era confie, mas verifique. Então, você confiava em quem estava dentro, né? A gente começou a mexer no perímetro e falou assim, olha, não dá mais para confiar cegamente em quem está no perímetro, mas eu verifico, eu confio, mas eu verifico. Ele mudou, ele foi além disso e falou assim, não confie, nunca confie, sempre verifique. E aí isso começou a se acumular, esse conhecimento. O NIST publicou o SP 800-207, que é a arquitetura de Zero Trust. Ele reuniu tudo isso num documento neutro, né? Os documentos do NIST eles não são voltados a uma determinada tecnologia. É, Isso acabou virando uma referência de arquitetura, né? De uma prática de arquitetura para nuvem, para ambiente híbrido, enfim, para eu começar a usar isso. Em 2021, depois que a gente teve aquele ataque lá do SolarWinds, o governo americano ele implementou uma ordem executiva dizendo que, olha, agora o Zero Trust é obrigatório nas agências dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o NIST, lá nos Estados Unidos, ele é subordinado ao Departamento de Comércio. Tá? Departamento de Comércio lá nos Estados Unidos seria uma espécie de Ministério do Comércio. Tá? Alguma coisa parecida com o ministério que o Alckmin tinha ou tem no Brasil, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Compras e Vendas, enfim, aquele ministério lá que serve para fomentar o comércio, tá? Eles têm lá esse ministério e o NIST responde, ele é um órgão dentro desse ministério. Então, na verdade, ele cria padrões para quem quer negociar com o governo americano e para quem faz parte do governo americano, tá? Os padrões são abertos e gratuitos, né? Você pode pegar na internet, são bons, então o mundo adota, mas o foco principal deles, quando eles criam esses padrões, eles estão pensando nisso.
Então, esse é a explicação pelo qual, de vez em quando, o governo americano solta uma ordem executiva dessas, dizendo que algum padrão do NIST agora é obrigatório para o governo inteiro, ou obrigatório para algumas agências, enfim, porque o próprio NIST é um órgão do governo americano. Tá? Então, isso passou a ser obrigatório lá nas agências federais deles. Tá? Em 2021, se a gente vai lembrar, é no meio da pandemia, né? Em algum momento ali durante a pandemia. Tá? Se eu bem me lembro, se eu não estou enganado nas datas, mas acho que era durante a pandemia, né? A gente estava em pandemia em 2021, né? Ou talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas acho que é por aí, sei lá, parece que faz 1000 anos essa pandemia. Então, o que que a gente tem de pressupostos para a gente ter uma arquitetura de Zero Trust, tá? ZTA é Zero Trust Architecture. Ah, a gente quebrou alguns dos paradigmas lá que a gente tinha no perímetro clássico. Então, a gente quebrou o primeiro, que é a rede não é uma zona de confiança implícita. Tá? Então, não é porque está dentro do meu forte, está dentro do meu castelo ou está dentro do meu perímetro que é amigo. Tá? Quem está dentro também pode ser inimigo. Eu tenho dispositivos que podem não ser da empresa. O celular que a gente quer acessar as coisas do trabalho, o celular que a gente quer usar para ver as nossas coisas usando um Wi-Fi corporativo, né? Tudo isso são dispositivos que não pertencem à empresa, e que estão dentro da rede. Eu posso ter computadores de terceiros, de fornecedores, de parceiros, de equipes de suporte, né? De fornecedores de equipamento que vão lá me ajudar com alguma coisa, com alguma manutenção, consultores, auditores, enfim, eu tenho uma leva de gente ali que pode estar dentro da minha rede que simplesmente não é da minha empresa, inclusive a nuvem, né? Eu tenho coisas na nuvem, os recursos em nuvem não são meus, eles são alugados, né? Eu alugo espaço na nuvem, eu alugo processamento, mas os dispositivos não são meus. Nenhum recurso é confiável por definição, tá? Então, todo recurso tem que ser, a postura dele tem que ser avaliada. A gente vai ver um componente chamado PEP, que é o cara que faz isso, tá? Ele vai olhar para a postura de cada ativo sempre. Então, isso é um pressuposto, tá? Eu vou sempre olhar para todos os ativos. Nem todo recurso está dentro de casa, como eu falei, tem recurso em infra remota, né, em nuvem, esse tipo de coisa. Então, uma rede Zero Trust pressupõe que nem todos os recursos vão estar em casa. Eu posso não usar nada na nuvem se eu for um sujeito, sei lá, do século passado, né, porque hoje em dia é muito difícil nenhuma uma empresa não ter nada em nuvem. É praticamente impossível, mas ok, se não tiver, beleza, mas eu parto do princípio em que uma parte pode estar na nuvem. A rede remota, a rede local remota não é confiável, então quem está remotamente dentro da minha rede local não é confiável, né, por definição, e minha postura tem que ser consistente, o que significa que eu não faço mais uma segurança baseada no lugar, eu faço uma segurança baseada no ativo. Não depende mais de onde eu estou, depende de quem eu sou. Tá? Ela depende também de onde eu estou, mas isso é um fator colateral, né? A gente vai ver que não é sempre que eu tenho os mesmos acessos. Então, eu, Rafael, posso ter acessos diferentes dependendo de onde eu estou. Tá? Esses são os princípios, são os pressupostos que a gente tem. Então, o que que a gente tem? O que que é o Zero Trust e o que que ele não é? Para a gente já começar a quebrar falsas expectativas aí. Zero Trust não é um produto. Então, se alguém bateu na sua porta vendendo Zero Trust, tomara que você não tenha comprado, porque não é um produto que você vai instalar e vai começar a funcionar. Tá? É um processo. Tem vários produtos que se adaptam a essa tecnologia, a essa arquitetura, mas é uma arquitetura de rede que pode ser executada com vários produtos diferentes. Não é só colocar VPN e autenticação multifatorial, então não basta colocar uma VPN e um token e dizer que tem Zero Trust, tem muita gente que acha isso. Não é um projeto que vai começar e acabar e tem data para terminar. Zero Trust é uma filosofia, é uma arquitetura, é um jeito de fazer, tá? Então não termina, né? A partir do momento que você começa a fazer daquele jeito, você vai viver para sempre
daquele jeito, é como se você se propusesse a ser vegetariano. Se você se propõe a ser vegetariano, você não é um projeto que vai acabar, tipo, eu vou ser vegetariano, daqui a 2 meses está encerrado o meu ciclo, né? Se eu me propus a ser, eu tenho que ser para sempre, então não vai acabar. A não ser que eu desista e aí eu mude de arquitetura. Ok, aí eu não vou ter mais Zero Trust, mas enquanto eu me propuser aquilo, ele não termina, tá? E ele não é uma barreira só para a gente perturbar o usuário, né? O usuário, muitas vezes, ele pensa que é só mais uma coisa que os caras da segurança conseguiram inventar para atrapalhar a minha vida. É, não é isso. O que que ele é? Ele é uma estratégia de verificação contínua, então eu estou o tempo todo olhando quem está acessando o quê. Ele é uma orquestração de controles que você já tem. Sim, você já tem um monte de coisas de Zero Trust e não sabia. Saberá hoje no fim da aula, e essa é a parte que você já pode começar a usar amanhã. Você já pode falar assim: eu já tenho um monte de coisas de Zero Trust que eu posso usar dentro de uma nova filosofia. É um processo, ele vai amadurecer ao longo do tempo, então você também não vai começar maduro amanhã de tarde, você tem que começar a fazer e ao longo do tempo você vai melhorando, né? E ele te dá um acesso seguro sem sacrificar sua produtividade, por incrível que pareça. Então, um Zero Trust bem feito, ele não é uma fonte a mais de fricção, ele não é uma barreira a mais para encher a paciência do usuário, tá? Vamos começar pelos dogmas, né? Então, quais são os 7 tenets do Zero Trust, né? O que que eles propõem como a verdade absoluta, e que você tem que ter. Se você não tiver, isso é importante, tá, gente? São 7 dogmas. Se você não tiver um deles, você não tem Zero Trust. Então, o Zero Trust completo você precisa ter, você precisa seguir esses 7 dogmas, e esses são os mandamentos, né? A filosofia de vida do Zero Trust. Tá? Então, são 7 mandamentos aqui, não são 10, ah, que a gente tem que seguir. Então, primeiro dogma é: todo recurso é um recurso a proteger. Tá? Então, pro Zero Trust, qualquer recurso é um recurso que precisa ser protegido. Isso vale para qualquer fonte de dados, para qualquer equipamento. Isso inclui microserviços, isso inclui SaaS, sistema que envia instrução para atuador na ponta, qualquer dispositivo pessoal que tenha dado da empresa, qualquer coisa que tenha acesso a um recurso corporativo ou que tenha informações corporativas, é um recurso e recursos precisam ser protegidos. Tá? Então, esse é o primeiro dogma que existe, todo recurso precisa ser protegido. Então, eu tenho que proteger todos eles. Ah, mas é com o mesmo nível de proteção? Lógico que não, né? Eu continuo tendo o conceito de que há recursos que são mais importantes do que outros recursos, mas todos eles precisam ser protegidos em alguma escala, tá? Ah, o segundo dogma, o segundo mandamento, é que toda comunicação é protegida independente da localização da rede. Então, qual que era o nosso pressuposto lá dentro do perímetro, né? Lá no perímetro eu fazia o seguinte: olha, eu vigiava todo mundo na porta e a comunicação dentro da minha rede podia ser mais tranquila, porque eu já verifiquei todo mundo na porta, então todo mundo que está aqui dentro é confiável. Eu posso falar o que eu quiser a hora que eu quiser. Então, não. Como a rede corporativa não confere mais ah, o processo de confiança automática, então qualquer coisa que venha de dentro do perímetro é tratado como se viesse de fora do perímetro. Tá? Então eu vou fazer as mesmas checagens, eu vou usar os mesmos protocolos de criptografia, eu vou fazer as mesmas autenticações, as mesmas garantias, os mesmos testes de integridade, tudo como se fosse alguém vindo de fora. Então, não é porque você já está aqui dentro que eu vou aceitar qualquer coisa que você fale. Tá? Então, toda a comunicação é protegida, mesmo a que vem de dentro. Tá? Então, isso já muda lá a nossa noção de como era no perímetro. É, todo o acesso é concedido por sessão. Então, eu não te dou o acesso para sempre, eu te dou o acesso sempre para uma sessão. É como se você estivesse indo ao cinema. Tá? Não importa se você é cliente vitalício, se você é meu amigo, se você é o cara legal, eu vou te deixar entrar, você vai assistir esse filme e você vai sair. E aí você vai ter que mostrar o seu ingresso de novo.
E de novo, e de novo, e de novo, todas as vezes. Então, para cada sessão, você tem que se autenticar de novo. E se você se autenticou para acessar um recurso, e quiser acessar um segundo recurso, eu vou te pedir outra autenticação. Tá? Então, não existe uma autenticação que vai te dar acesso a dois recursos, né? Se você quer acessar um recurso, ah, a gente vai. é, Se a gente tem acesso a um recurso, a gente vai acessar aquele recurso. Se a gente tem acesso a outro recurso, a gente vai acessar o outro recurso. Não é porque eu acessei A que eu vou poder acessar B, tá? Cada recurso vai ter sua autenticação, eu não vou ficar passando. Logicamente, movimentação lateral era um problema que a gente queria resolver, então a gente vai resolver, tá? Então, não é porque eu estou na sala de reunião que eu posso passar para a sala de reunião do lado, né? Eu preciso me autenticar na porta de novo. Então, esse é o terceiro mandamento do Zero Trust, tá? O nosso quarto mandamento, o nosso quarto dogma, é que todo acesso é definido por uma política dinâmica. A política de acesso não é mais estática. Então, não é que eu tenho acesso, eu, Rafael, tenho acesso a um determinado sistema. Não. Eu, Rafael, tenho acesso àquele sistema usando o dispositivo que eu estou usando, naquela hora que eu estou pedindo acesso, dentro daquele contexto, naquela rede onde eu estou, com privilégios que vão me ser dados naquele momento. Então a regra deixa de ser estática e a regra passa a ser dinâmica. Tá? Então, recursos que de repente eu posso acessar agora, de modo irrestrito, se eu pedir o acesso daqui a uma hora, pode ser que meu acesso não seja irrestrito, pode ser que ele seja até negado. Tá? Porque a regra é dinâmica. A política de acesso agora é dinâmica. Ela não depende só da minha pessoa, ela depende de mim e do contexto em que eu estou. Tá? Quinto dogma, quinto mandamento. A empresa monitora e mede a integridade de todos os ativos o tempo todo. Tá? Então, eu tenho que rodar o que a gente chama de CDM, que é um sistema de diagnóstico e mitigação contínua, que vai ficar olhando para todos os dispositivos o tempo todo. E aí, qualquer mudança de contexto, eu posso eventualmente derrubar conexões. Se eu achar que aconteceu alguma coisa de errado com o seu equipamento, eu simplesmente derrubo a sua conexão. Tá? Isso é um dos princípios do Zero Trust. Então, eu vou olhar para você o tempo todo. Eu vou olhar o tempo todo se você continua sendo aquele cara que eu autorizei, se não mudou nada na sua vida. Tá? Uh, Penúltimo mandamento. A autenticação e autorização são dinâmicas e aplicadas estritamente. Então, em conjunto com a monitoração que eu tenho, né, o tempo todo. Então, aqui eu estou olhando, monitorando o tempo todo, e as políticas são dinâmicas, a autenticação e a autorização também são dinâmicas. Então, eu às vezes vou te pedir múltiplo fator, às vezes eu não vou te pedir, às vezes eu vou te pedir para se reautenticar durante a sessão, né? Então é como se você estivesse assistindo o filme, eu parasse o filme no meio, vou lá e peço de novo o ingresso de todo mundo para conferir se não tem nenhum penetra na sessão, tá? Então a gente vai ficar continuamente reavaliando e reautenticando os usuários e os clientes e tudo mais. E, por último, eu coleto o máximo possível de informações sobre o meu estado. Então, todo o tráfego de rede, todas as requisições, todos os dados de segurança dos ativos, eu estou monitorando isso o tempo todo e guardando em grandes repositórios e aprimorando a aplicação de políticas a partir deles. Então, quem pensou em machine learning pensou certo. Quem acha que inteligência artificial vai ajudar nisso também pensou certo. Tá? A gente vai começar a descobrir, o Zero Trust ele descobre padrões de comportamento e com esses padrões eu aprimoro as minhas políticas. Então, são esses os 7 dogmas, são esses os 7 mandamentos que eu preciso cumprir. Se eu não cumprir um dos 7, eu não estou fazendo Zero Trust, eu estou me enganando ou enganando as pessoas. Tá? A gente tem que partir desses 7 princípios, esses 7 tenets.
como é que funciona a lógica, né, para eu colocar esses caras em aplicação? Então, como é que é a lógica da arquitetura Zero Trust? Tá? Eu tenho dois caras no fluxo aí que são os componentes lógicos que orquestram isso tudo. Eu tenho um cara chamado PDP e um cara chamado PEP. Né? O PEP a gente já falou, já tinha citado o nome dele ali atrás, agora a gente vai esmiuçar ele um pouquinho mais, quem que é esse cara. Tá? Então, o PDP é o cara que decide se o que eu posso acessar, quando eu posso acessar e de que jeito eu posso acessar. O PEP é o cara que libera o meu acesso, tá? É o componente que libera o meu acesso. Então, pensem no seguinte, vamos pensar no PEP como se ele fosse um porteiro, tá? Ele é um controlador da entrada. Então, ele é o cara que vai me deixar entrar ou me tirar de lá de dentro se eu estiver tumultuando. Tá? Então pensa numa, sei lá, podemos pensar numa boate, né? Alguma coisa noturna, um clube noturno, uma boate, uma danceteria qualquer. É, tem o pessoal ali na porta, né? Tem os porteiros controlando a entrada, e ao mesmo tempo eu tenho seguranças lá dentro que se eu começo a me comportar mal, o cara gentilmente me tira de lá, ele me convida a sair do local porque eu estou perturbando as pessoas. Tá? Então esse é o PEP. Né? Ele me dá o acesso, me deixa entrar, né? Permite que eu entre, mas ao mesmo tempo ele está me vigiando o tempo todo e aí ele pode ir lá e me arrancar de lá de dentro se eu não me comportar bem. O PDP, ele se divide em duas partes, tá? Então, eu tenho primeiro o PE, tá? O PE é o Policy Engine. É o cara que vai decidir se ele me dá o acesso, se ele me nega o acesso ou se ele me revoga o acesso. Então ele tem dentro dele um cara chamado algoritmo de confiança, ele roda um algoritmo de confiança, ele recebe informação de fontes externas o tempo todo e ele fica ali o tempo todo decidindo se eu posso acessar ou se eu não posso acessar e caso eu possa, em quais condições. Tá? E ele vai tomando as decisões e vai comunicando isso para o PA, para o administrador de políticas, o Policy Administrator. Tá? O Policy Administrator é o cara que é responsável por ficar em contato com o PEP dizendo o seguinte, quem pode fazer o quê? Tá? Então o Policy Administrator ele fica lá, Pepe, esse cara ele pode entrar, mas ele tem que mostrar a carteirinha dele e ele só pode ir para o segundo andar. E fica de olho aí, se ele fizer alguma coisa errada, você tira. Então, o PA ele conta para o PEP quais são as condições em que eu posso acessar e o PEP vai ficar gerenciando esses acessos. Tá? Até que num dado momento o PA pode dizer, olha, esse cara não está se comportando bem, tira ele daí. O PEP vai lá e me arranca do lugar e me põe para fora. Tá? Então, esse é o fluxo. Né? Eu tenho o sujeito lá que quer o acesso, então ele solicita o acesso, é feita uma decisão sobre o acesso dele, o PEP recebe essa informação, né, do que foi decidido e ele autoriza a sessão, que é o acesso ao recurso corporativo. Tá? Esse acesso entre o PEP e o recurso que ele está gerenciando, a gente forma o que a gente chama de zona de confiança implícita. Então, entre o PEP e o recurso não tem nenhuma barreira. O PEP é a barreira. Por isso que, dentro da arquitetura Zero Trust, a gente sempre diz que o PEP tem que ficar o mais próximo possível do recurso. Porque quanto mais perto ele estiver do recurso, menor é essa zona de confiança implícita. Tá? Então, de novo, pensando no porteiro. Vocês imaginem o porteiro, se ele estivesse na porta do meu andar, né? Pensando num condomínio, agora, se eu tivesse um porteiro na porta do meu andar, seria muito mais seguro, né, para garantir que ninguém entra sem minha autorização, do que o porteiro estar lá na porta do condomínio, né, ou na porta do prédio, que é menos seguro do que ele estar na porta do condomínio. Imagine aqueles condomínios gigantes com um monte de prédio, clube, gramados e áreas esportivas que transita um monte de gente ali dentro. Tá? Então, ele faz a zona de confiança cada vez mais longe da minha porta. Então, quanto mais longe o porteiro está de mim, menos seguro eu estou. Né? Se a gente botasse um porteiro só na porta da cidade, não ia ter ninguém seguro. Tá? Como era
nas cidades medievais lá. Você botava um porteiro, botava os guardas na entrada da cidade, e depois lá dentro, cara, todo mundo tinha que trancar a porta, né? Porque tinha de tudo, nem todo mundo é confiável. Tá? Então, a gente tenta colocar o PEP sempre o mais perto possível do recurso que a gente está protegendo, qualquer que seja o recurso, tá? Ah, da- é, o recurso pode ser um dado, pode ser um equipamento, pode ser uma nuvem, um software, enfim, aquele recurso. Não, Wagner, o PEP não é um, tá? O PEP, pode ter milhares de PEPs espalhados por aí. Você pode ter, inclusive, a gente vai falar disso, quem são os caras que fazem papel de PEP. Na verdade, o PEP é um papel e o PDP também é um papel, tá? É uma função. Então, já dando um spoiler, por exemplo, um firewall pode ser um PEP, tá? Porque ele deixa a pessoa entrar e sair, é, ele deixa a pessoa acessar o recurso ou não, dependendo da regra que ele recebeu ali, tá? Então, um firewall é um PEP, uma access list num roteador que está na frente de um recurso é um PEP. Então, eu tenho um monte de equipamentos ali fazendo papel de PEP. Fale, Ícaro, eu não sei se você está com o microfone habilitado para você fazer a pergunta, mas se não tiver, faça pelo chat, que eu te respondo. Acho que você não está com. Não sei se você vai conseguir habilitar o microfone. Ah, beleza. Você apertou para levantar a mão errado, é isso? Então, deixa eu baixar a sua mão. Porque eu tenho toque, então se eu ficar vendo sua mão levantada, eu sempre vou achar que você tem uma dúvida. Tá? Então, PEP e PDP são papéis, tá? Eles não são equipamentos. Tá? Tudo aqui é conceito, tá, gente? A gente está falando de arquitetura, então todos esses caras são conceitos, tá? Que existem. E aí a gente vai transformar isso em equipamentos mais na frente para a gente ver, tá? Então, quem que são esses caras, né? Ah, esses dois caras aqui, que fazem parte do PDP, o PE e o PA, logicamente, como eles dois são juntos, são parte do PDP, eles muitas vezes aparecem juntos dentro do mesmo equipamento, tá? Então, eu posso ter um cara falando a política e cuidando dessa administração do canal dentro do mesmo software ou dentro do mesmo equipamento, tá? Então, o PE é o cara que decide se ele vai conceder, negar ou revogar meu acesso. Então, ele fica ali ouvindo o mundo, né? É, jogando informações do mundo dentro do algoritmo de confiança dele, e ele é o grande oráculo e fala para o PA o que para o PA fazer ou não. Tá? O PA vai manter ou encerrar o meu canal entre o sujeito e o recurso, né? Ele gera, na verdade, os tokens de sessão para o PEP. Então ele fala assim, Pepe, eu deixei esse cara entrar, tá aqui o token de sessão dele. Então agora faça a sua parte. Aí você, Pepe, que é o porteiro, você vai ficar olhando as conexões, se o cara pode entrar, se o cara não pode, se ele vai continuar ali ou não, se você vai derrubar o token ou não vai derrubar o token. Então ele é o grande porteirão ali, o grande segurança que vai ficar tomando conta das coisas, tá? Então são os caras que estão ali na frente dos recursos. Tá? Como é que é o fluxo, né? Como é que funciona na prática? Ah, a gente tem que pensar no seguinte: eu faço uma requisição, né? Então, vamos pensar o seguinte: eu quero acessar um determinado sistema, né? Quero ter acesso a um dado, quero acessar alguma coisa. Então, eu faço esse pedido, né? Eu tento acessar o recurso, que é assim que funciona, né? No mundo real. Né? Eu quero acessar um dado, eu tento acessar o dado. Eu ponho lá HTTP, HTTPS, o endereço do dado, eu coloco o IP do dado. E lembrando que o sujeito posso ser eu, uma pessoa física, ou pode ser um dispositivo, tá? Isso vale, eu não falei ainda, mas Zero Trust vale para dispositivos. Então, dispositivos também não são confiáveis. Né? Então, se um computador está tentando acessar o outro, ele também precisa se autenticar, ele também está sujeito a essas regras. Tá? Então, o sujeito está tentando acessar o recurso, né?
uma pessoa ou um computador está tentando acessar uma informação. Ele vai fazer a requisição, ele vai lá tentar ir lá na informação para buscar. O PEP está no caminho, né? O PEP é o porteirão, ele fica em linha com o tráfego, ele fala assim, nada disso, nada de você ir lá aqui pegando as informações, não é assim que funciona, amigão. Tá? Ele captura essa informação e ele joga lá para o PA, fala assim, ó, PA, tem um cara aqui tentando acessar essa informação, tá? Uma pessoa, um recurso está tentando acessar essa informação. O PA vai falar assim, beleza, joga lá no PE, o PE roda os algoritmos dele, ele é o grande oráculo, ele vai avaliar o contexto, pega as informações externas e tal, pesa tudo e devolve e fala assim, beleza, pode liberar o acesso, pode liberar a sessão mediante essas condições. E aí o PA gera o token e manda para o PEP. Aí o PEP libera o meu acesso. Então é assim que funciona o fluxo. Tá? Eu chego na portaria tentando, né? Quero entrar no apartamento do terceiro andar, o porteiro me barra, pede as devidas autorizações e aí ele me libera. E aí ele fica tomando conta de mim pela câmera. Né? Se eu estou indo onde eu falei que eu ia mesmo. Se eu mudar o meu caminho, ele aciona alguém, alguém me arranca do prédio, né? E me joga lá para fora, tá? Então, a gente tem que ter, a gente tem esse caminho aí, tá? Logicamente, é o caminho lógico para pedir um acesso. Quer dizer, na verdade, esse é o caminho físico, né? No caminho lógico, o PDP está na frente, né? Ele avalia primeiro e depois o PEP que entra. Tá? No caminho de verdade, eu tento, o PEP me barra, pede as autorizações e volta. Tá? Então ele está sempre ali no caminho. Por isso que eu falei, o Firewall, por exemplo, é um cara que faz a função de PEP. Né? O que, que é o tal do algoritmo, né? O TA, o Trust Algorithm, é o cara que calcula a confiança. Tá? Ele vai, na verdade, combinar vários pesos, ele vai combinar vários sinais e vai me dar um nível de risco. Tá? Então, eu ou sei lá, o computador A está tentando acessar, o sistema A está tentando acessar o sistema B. O algoritmo de confiança vai interpretar isso e vai dizer o seguinte: olha, jogando os búzios, as cartas aqui, o tarô, com todas as regras, olhando o mapa astral de todo mundo aqui, vou dizer: olha, pode acessar. O nível de risco de 0 a 100, ele é 30. Tá? 30 é um risco baixo. Então, se o risco é baixo, eu libero o acesso. Tá? O que que é um risco baixo, médio, alto? Bom, tem lá nas configurações do meu algoritmo, tá? O algoritmo vai trabalhando com isso e ele vai conseguindo ver se eu estou num risco baixo, médio ou alto, tá? Ele pontua meu risco e diz o seguinte: olha, se você está no risco baixo, eu te deixo acessar. Se você está num risco médio, eu te deixo acessar, mas eu peço alguma coisinha a mais antes de te deixar acessar. Assim, olha, você pode entrar, mas o morador autorizou que você entre no condomínio, mas eu queria que você me mostrasse seu RG, tá? Porque eu vou registrar ele aqui na portaria e vou tirar uma foto sua e vou te filmar, etc. Então, assim, risco médio eu deixo, mas eu peço alguma coisinha a mais. E se seu risco é alto, eu simplesmente nego o seu acesso, tá? Só que eu não faço isso apenas no momento em que você está fazendo a primeira requisição. Eu continuo fazendo isso durante a sua sessão. Tá? Então, eu vou recalculando o seu nível de risco o tempo todo. E se você mudar de nível de risco, logicamente, se mudar do médio para o baixo, eu não faço nada. Mas se você mudar do baixo para o médio, eu te peço o segundo fator. No meio da sessão. Eu interrompo sua sessão e peço o segundo fator. Tá? Se você passar de um risco baixo ou médio, né, vamos supor que você era um risco médio, você me deu o segundo fator, eu liberei sua sessão. Você passou para um risco alto, eu te derrubo. Tá? É, Porque você mudou de fator. Então eu não olho só na entrada, eu fico olhando o tempo todo. O que que isso quer dizer? Que se eu deixei você entrar
mediante uma determinada condição. E você falou assim, beleza, agora que eu acessei o sistema, eu vou desligar o meu antivírus aqui. Opa, peraí, você desligou o antivírus, é outro contexto. Eu te deixei, eu te liberei a sessão no contexto em que você estava com o antivírus ligado. Se você desligou o antivírus, eu vou recalcular seu risco e vou ver se você pode continuar ou não a sessão. Tá? Então, qualquer coisinha que aconteça, qualquer comportamento anômalo pode mudar o seu contexto e eu posso derrubar a sua sessão. Porque eu fico olhando para isso o tempo todo. Você não tem um salvo-conduto a partir do momento que você passou pelo PEP. Tá? Você continua sendo avaliado. Né? E, de novo, gente, quando eu falo você, eu estou falando qualquer um que queira acessar um recurso. E o qualquer um pode ser uma API, pode ser um outro sistema também. Tá? Isso vale para tudo. Né? Vale para qualquer coisa tentando acessar um recurso. O que, que o PE consulta, né, lá dentro do algoritmo dele? Tá? É, ele, na verdade, ele balanceia os riscos pegando informação de várias fontes que já existem, que muitas vezes já estão dentro da empresa. Então, ele vai pegar dados de inteligência de ameaças, então ele fica o tempo todo recebendo informações de threat intel para ver o seguinte: opa, peraí, tem um ataque novo aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui nessa galera que eu estou gerenciando, né, que passou por aqui recentemente, que se parece com uma situação dessa que eu acabei de descobrir, né, que acabou de chegar. Então, olha, eu deixei um monte de gente entrar e agora veio a informação seguinte: olha, quem usa camisa, sei lá, laranja pode ser perigoso. Opa, peraí, esse contexto eu não tinha. Deixa eu ver se tem alguém com camisa laranja que eu autorizei a entrada, porque eu preciso revogar. Tá? Então, recebe dados de Threat Intel, ele recebe os dados do CIEM. Então, CIEM, consolidador de dados de segurança, para quem não, né, não está habituado com o termo. Tá? Então, qualquer anomalia de segurança, o meu algoritmo vai ficar sabendo para desligar as pessoas. E ele recebe informações do sistema, logicamente, do sistema de gestão de identidade e acesso. Tá? Então, assim, quem sou eu e quais acessos eu tenho? O Zero Trust não muda nada, ou ele continua partindo do princípio que eu preciso ser autorizado para acessar alguma coisa. Tá? Então, tudo isso é dinâmico, né? Tudo isso é lindo, mas, assim, eu continuo precisando ter acesso ao sistema. Então, eu tenho que pedir acesso ao sistema, alguém tem que me conceder acesso, tem que criar meu usuário, me cadastrar no grupo, essa parte toda não, não mudou. Tá? Isso continua acontecendo. Ah, Gustavo, sim e não. Tá? O Gustavo está perguntando sobre performance, né? Que se todo esse fluxo não perde performance. Na verdade, Gustavo, você não perde tanta performance assim, porque, como eu disse, você só vai reorganizar coisas que você já tem dentro da sua rede. Tá? Então, o PEP e essas coisas todas, né? São equipamentos que você já tem na rede, é o firewall que você já usa, é uma lista de controle de acesso que você, uma access list que você já tem, você só vai colocar um cara orquestrando esse povo todo, tá? O que muda é assim, olha, eu continuo, como eu falei, o sistema de gestão de acesso continua valendo. Então, eu tenho acesso ao sistema de RH. A primeira coisa que eu preciso fazer é pedir acesso ao sistema de RH. Então, a primeira conferência que vai ser feita é se eu tenho usuário e senhas válidos, e a partir daí, quais acessos, quais autorizações eu tenho dentro daquele sistema. Tá? Isso já existe e continua existindo. Né? É, a diferença é que, assim, antes, por eu ter acesso ao sistema do RH, estar cadastrado lá, não importa de onde eu venho, não importa que horas eu venho, não importa qual computador eu esteja usando, não importa de que jeito eu estou fazendo o acesso, se eu colocar o usuário e a senha, eu entro no sistema. No Zero Trust, não, ele vai olhar para mim e falar assim: não, olha, você tem acesso ao sistema do RH, mas você está usando sua senha de um jeito diferente do que você costuma usar. Então, eu vou te pedir outros fatores ou eu vou te negar o acesso, tá? Porque está diferente. Então, eu mudo. O acesso passa a ser dinâmico. Essa é a grande mudança, tá?
Eu não vou comprar coisas novas, na verdade, eu vou usar coisas que eu já tenho dentro de uma arquitetura. Lógico que vai precisar comprar coisas novas, tá, gente? Porque senão todo mundo faria isso, né? Eu preciso do orquestrador ali, que vai ter das políticas e tudo mais. Ali eu preciso ter alguma arquitetura para fazer, tá? Ah, Vamos pensar, acho que vai ficar mais claro se a gente trouxer exemplos aqui, né? O sistema que eu estou falando do RH, por exemplo. Eu tenho um funcionário ou uma funcionária de RH que trabalha normalmente dentro da minha empresa e, em geral, consulta de 20 a 30 registros de funcionário por dia ali para fazer o trabalho dele ou dela, tá? Trabalho dia a dia normal, tá tudo certo, vida que segue. De repente, essa pessoa começou a acessar 100 registros, 120 registros, 150 registros. Ela fugiu da média, fugiu do padrão dela ou do departamento. Esse cara vai gerar um alerta, tá? O sistema vai gerar um alerta e se ele estiver programado para, ele pode derrubar a sessão desse colaborador ou dessa colaboradora, dependendo de quem for a pessoa, tá? Porque ele vai ver isso como um indício de filtração. Então, isso vai gerar um alerta lá no CIEM, né, no sistema de segurança, e se eu tiver uma orquestração de segurança, a sessão vai ser derrubada. Tá? Lógico, depende de eu ter essa orquestração de segurança, depende de eu ter automatizado isso. Tá? Então, eu vou derrubar a sessão. Se eu tenho um cara do financeiro, por exemplo, um cara ou uma moça do financeiro, que normalmente acessa o sistema em horário comercial, e de repente começa a vir acessos dessa pessoa de madrugada, de uma localização estranha. Opa, de madrugada de um lugar estranho, eu posso ou negar o acesso ou eu vou pedir um token, né? Eu vou pedir um duplo fator de autenticação, porque pode ser uma senha comprometida, tá? Então, é algo assim, um, um acesso normal, né? Um algoritmo normal, que a gente chama de TA singular, que é o que a gente usa normalmente, ele liberaria acesso. Se o sujeito do financeiro ele tem acesso ao sistema, eu libero o acesso. É, eu não estou olhando o contexto. Se a pessoa do RH tem acesso ao sistema, eu libero acesso ao sistema. Não importa quantas consultas essa pessoa está fazendo. No Zero Trust, não. Eu começo a olhar o comportamento, tá? E eu começo a olhar o contexto, né? Então, veja, eu vou dar um outro exemplo. Num banco que eu trabalhei, a gente tinha um escritório em São Paulo e tinha um escritório no Rio. E tinha alguns sócios que tinham equipe nos dois escritórios. Eu tinha equipe nos dois escritórios também. Então a gente vivia viajando, né, do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio. O que que a gente fazia, né? Qual que é essa liberação condicional? Eu, por exemplo, estava sediado em São Paulo. No começo, todas as vezes que eu ia para o Rio, ele entendia como um acesso estranho, porque eu estava acessando de outro lugar, e me pediu o token quando eu fosse entrar, quando eu ia entrar no acesso, né, no meu primeiro acesso. Então, quando eu estava sentado na minha mesa em São Paulo, usuário e senha. Quando eu estava sentado na minha mesa no Rio, era usuário, senha e token. Esses sistemas eles começam a aprender com o comportamento. Então ele aprendeu com o meu comportamento, ele falou assim, tá bom, então mesa do escritório de São Paulo ou mesa do escritório do Rio é comportamento normal, tá? Ainda mais que eu ia sempre nos mesmos dias da semana. Todo mundo que fazia isso, todos os executivos que tinham a equipe dos dois lados, tinham uma rotina. Então, por exemplo, eu ia semana sim, semana não, segunda e terça. Então, era um padrãozinho, reloginho. Tinha um outro sócio que ele ficava segunda no Rio, terça, quarta e quinta em São Paulo. Ele chegava terça na hora do almoço em São Paulo e ia embora quinta na hora do almoço. Então, também era cada um fazia a sua rotina, mas todo mundo tinha um padrãozinho meio relógio. Então, o sistema foi aprendendo. E ele parava de pedir token nessa hora, porque ele fala assim: não, esse cara, beleza, ele está num padrão normal. Quando a gente saía, mudava de horário, se eu tivesse quinta-feira no Rio, token, porque eu fugi do meu padrão, tá? Então, você vê que a segmentação, o comportamento vai mudando, né? Ele continua me dando acesso, ele só pede uma prova a mais que eu sou eu. Tá? Se eu trocava o computador, começava tudo de novo, porque eu estou acessando um dispositivo desconhecido.
Então, são esses pontos que a gente vai desenvolvendo aí no Zero Trust. A gente não está fazendo nada que a gente não tenha, né, na rede. Eu só tenho acessos condicionais. Eu começo a pedir diferente, né, dependendo de onde você está. Fale, Maria Aparecida, eu não sei se você vai conseguir falar. Vale a mesma coisa que eu tinha falado antes para alguém aí que tinha levantado a mão, que eu não sei se vocês conseguem abrir o microfone. Eu acho que não. Então, não conseguindo, manda pelo chat que eu respondo, tá? Vamos lá. Como é que a gente implementa esse negócio? Que deve ser a grande dúvida de vocês nesse momento, né? Tudo muito lindo, mas tá, como é que eu faço? Ah, três abordagens diferentes, tá? Que eu posso pensar. E aí, o Nicolas, eu já vou começar pela segunda, porque o Nicolas já deu spoiler no chat ali, ó. Que microsegmentação é uma excelente contramedida. Sim, uma das formas de eu implementar Zero Trust, dos princípios que eu posso usar é microsegmentação. Então, assim, eu não dou acesso a coisas amplas, né? Eu coloco cada recurso num segmento de rede diferente ou num microsegmento de rede diferente, e aí eu vou protegendo cada um desses microsegmentos com a sua regra específica para aquele microsegmento, tá? Então, para acessar aqui é essa regra, para acessar aqui é essa outra regra, para acessar aqui é outra regra. Então, pensem numa rede como a gente fazia antigamente, né? Eu coloco, todo mundo do RH vai ficar numa VLAN do RH, todo mundo do financeiro fica na VLAN do financeiro. Agora não é mais assim, tá? Como se cada computador ficasse na sua VLAN, tá? Lógico, eu ainda posso ter pools de computadores, enfim. Isso é né? Algo que você vai mexendo ali de acordo com a criticidade do recurso que você está protegendo, tá? Ah, a gente tem governança de identidade reforçada, então eu não tenho mais só usuário e senha, eu tenho usuário, senha e contexto, né? Eu coloquei mais um temperinho ali, tá? Então eu tenho acesso full ao sistema se eu estiver acessando da minha máquina de dentro do escritório no horário comercial. Se eu não estiver na minha máquina de dentro do escritório no horário comercial, meu acesso passa a ser restrito, né? Ou eu tenho que colocar um token. Lembra do que eu falei dos executivos viajando? Quando a gente saía do nosso padrão, ele me pedia um token. Ele me deixava acessar do mesmo jeito. Se eu desse o meu token certo, né? Ele me deixava fazer o acesso. Não tinha problema nenhum, tá? Só que às vezes ele pedia o token e às vezes ele não pedia. Para o usuário normal, para o usuário no dia a dia, é assim, o sistema é meio de lua, né? Às vezes ele pede, às vezes ele não pede. Para quem sabe o que está acontecendo quando ele está desconfiado de você, ele pede, quando ele confia mais, ele não te pede, tá? E ah, a gente usa um conceito também chamado de SDP na infra de rede. Então, eu tenho perímetros de rede definidos por hardware, então atrás de firewall, atrás de ACL, né, de listas de controle, atrás de configurações de switch, e eu tenho também uma sobreposição ali de controles de software, então eu tenho a rede definida por software, tá? Isso casa maravilhosamente bem com nuvem, né? Porque em nuvem as restrições são todas feitas por software. Tá? Então eu posso segmentar, não fisicamente, mas logicamente. Eu coloco alguma coisa que está na mesma rede física, eu coloco um software para rodar em cima como se ele tivesse separado. Tá? Então eu tenho essas três linhas de implementação, essas três abordagens, e eu posso implementar em quatro modelos. Tá? Combinados, né? Na verdade, combinadamente. Então eu posso colocar ah, um agente na frente do dispositivo, na frente do recurso, né? Ou dentro do próprio recurso, eu posso colocar um gateway ali. Para quem pensou num firewall, para quem pensou em alguma coisa parecida, pensou certo, né? É, pode ser, tá? Eu posso usar.
ah, quando a gente está protegendo recursos. Então, se a gente está protegendo muitos recursos, ou se eu quero proteger aquele recurso especificamente, né, é um cara valioso para mim, eu coloco um gateway na frente dele, tá? Eu coloco algum agente ali na frente dele, um firewall, alguma coisa assim, protegendo especificamente. Uma CL, um provedor de identidade, como foi falado aí no chat. Então, dá para usar esses caras, tá? Um segundo modo de fazer é o que a gente chama de enclave, tá? Então, um enclave eu coloco um grupo de recursos e faço uma proteção só na frente deles. Quando é que eu uso isso, né? Porque isso, em princípio, feriria. Vocês concordam? O princípio do Zero Trust, né? Parece que fere o princípio, porque, poxa, se eu vou fazer um enclave, eu estou fazendo um perímetro confiável. Eu vigio na porta e todo mundo está lá dentro. O problema é o seguinte: eu tenho sistema legado e sistema legado não tem API para eu ficar controlando por sessão ou fazendo controles mais finos. Então não tem jeito de eu controlar o equipamento. Eu boto o porteiro na porta, controlando um pool de equipamentos ali, e esse cara fala comigo e ele vai derrubando exceções se acontecer alguma coisa errada. Eu continuo olhando por contexto, mas eu não tenho como colocar o gateway lá dentro do equipamento, porque ele não aceita, ele não tem API para isso. Tá? Então, sistema velho, eu tenho que ir para o enclave. Ah, eu posso ter um portal de recursos. Então, o que que é um portal de recursos? Eu tenho um grande PEP que ele gerencia um monte de recursos atrás dele, tá? É o porteiro do condomínio grandão, né? Eu não estou vigiando cada apartamento porque eu não consigo. Mas quando é que eu uso essa tecnologia? Quando eu quero fazer, por exemplo, o BYOD, né? O cara que traz o próprio dispositivo. Então, para eu deixar ele entrar na minha rede, eu já faço uma primeira checagem ali. Eu não estou vendo tudo, mas é aquela primeira portaria que fica lá na frente, anota a placa do carro, já pega meu nome, cópia do RG. Então, já faz um primeiro controle ali. E depois, eventualmente, eu combino com os caras mais críticos, eu coloco a gente no gate, eu faço enclave lá dentro, né? Então, eu entrei no condomínio, mas eu não consigo entrar em qualquer lugar, né? É, e eu posso fazer sandboxing, né? Eu posso colocar VM, posso colocar um monte de coisas dentro do próprio dispositivo. Então, eu vou acessar um recurso, na verdade, eu não acesso é, o recurso diretamente. Ele cria ali uma máquina virtual para mim, eu faço tudo lá dentro e saio, tá? Então, também tem essa possibilidade. Então, temos quatro modelos que, na verdade, eu não preciso escolher entre os quatro. Eu vou usando os quatro. Na verdade, Jones, ele se enquadra, o Zero Trust se enquadra nos quatro modelos, tá? Eu vou combinar esses quatro modelos de acordo com o que eu vou precisando. Eu posso ter mais de um deles na minha rede. Tá? Se eu tenho sistemas legados, por exemplo, eu vou usar o 2. Se eu tenho BYOD, eu tenho que colocar um portal de recursos, porque aí eu coloco os recursos atrás para proteger. Então, eu vou fazendo essa combinação, tá? Juntando todo mundo aí. Então, três abordagens, quatro modelos. Então, como é que eu escolho, né? Ah, Como é que eu escolho o que que eu vou fazer? Então, se eu vou olhar para o dispositivo, né, se eu quero controlar um dispositivo, se eu tenho um parque gerenciado, logicamente eu posso pôr agente gateway, né, porque eu estou mandando em tudo, são coisas minhas, eu tomo conta ali. Se eu tenho BYOD, se eu tenho terceiros, eu vou ter que colocar um portal, não dá para colocar agente, porque eu não coloco agente na máquina do cara, né? A máquina do cara é do cara, por definição. Então, eu vou ter que usar a tecnologia de portal. Se eu não sei qual é o dispositivo, eu pego um navegador isolado, né? Eu isolo o navegador, não deixo o cara usar. É aquele princípio, eu não sei se vocês já repararam, porque ele ainda existe. Quando você acessa banco, tem aquele componentezinho de segurança que fica dentro do browser, que ele roda lá e que você tem que instalar e que te perturba pra caramba, né? Aquele cara ele isola o browser, ele não deixa naquela seção de browser você não consegue fazer mais nada, você só consegue acessar o banco, tá?
Então, quando você não tem visibilidade do dispositivo, você coloca um negócio daquele, né? E quando o cara está usando um dispositivo pessoal, então, se eu tenho acesso full, eu tenho acesso full com a máquina corporativa. Se eu estou na minha máquina, talvez o meu acesso seja limitado, tá? Então, eu posso colocar esse tipo de regra. E sim, Daniel, a gente coloca MDM também é um cara que entra nesse tipo de solução. Tá? MDM, para quem não conhece a sigla, é um software que gerencia dispositivos. Então, eu digo o que pode ter dentro de cada dispositivo, o que cada dispositivo pode acessar. Então, eu coloco o seu celular pessoal lá dentro de um portal do MDM e ele diz o seguinte: aquele celular lá pode ter o e-mail corporativo rodando dentro de um container e o e-mail corporativo é meu. Se você sair da empresa, eu aperto um botão, some o e-mail corporativo lá dentro do seu celular, porque eu fiz um container lá dentro. E, logicamente, o celular corporativo, se ele sumir, ele for roubado, eu aperto um botão, ele vira um tijolo. Tá? Eu apago tudo, faço wipe remoto nele. Quando eu estou olhando para o recurso, então eu também tenho orientação a partir do recurso, né? Se é um recurso legado, eu vou fazer um enclave, porque eu não tenho API. Se eu estou em nuvem, eu posso usar microsegmentação, eu posso usar microserviço. Então, eu uso a tecnologia também de acordo com o que a gente tem, tá? Com o que a gente quer proteger. Como é que isso se integra, né, com o que a gente já tem na prática, tá? Ah, no CSF, o Zero Trust ele vai nas funções de proteger e detectar, tá? Ele pega na veia ali aquelas duas funções mais fortemente. Porque, na verdade, eu tenho, né? No governar eu tenho o contexto, tenho o risco, no Identify eu tenho lá a proteção, a superfície de ataque e tudo mais. Então, eu vou entrar no proteger e no detectar, né? Eu vou colocar menor privilégio, MFA, criptografia, no detectar eu tenho monitoração contínua, enfim. Eu estou usando esses dois eixos. Então, o CSF, ele convive com o Zero Trust porque o CSF está me dizendo o que, que eu preciso alcançar. E o Zero Trust é a estratégia que eu vou usar para alcançar aquilo. Tá? Então, tá tudo certo ali, não, né? Não tem problema nenhum. Eles não estão conflitando, eles estão se complementando. Tá? Eu estou dizendo o seguinte: olha, beleza, eu vou proteger usando uma arquitetura de Zero Trust. Tá? Eu vou monitorar, eu vou detectar usando monitoração contínua. Então, funciona, eles se casam, ele vai entrar ali naqueles dois pilares, né? Quando eu estou falando de CSF, né, para quem já fez um curso de Lead Implementer de CSF ou algo do tipo, já vai pensar nos resultados para cada categoria, né? Já vai pensar no Zero Trust para cada uma das categorias do CSF. Então, uh, quando eu estou falando da proteção de proteger a superfície, né, de pegar os dados das aplicações, os ativos e os serviços, que é o DAS ali, eu vou alimentar meu inventário, certo? Porque eu já sei o que eu estou protegendo, eu vou conseguir colocar no meu inventário. Política de acesso dinâmica é controle, tá? Então, isso vira controles lá na função de proteger. Criptografia e dado protegido, eu estou falando de proteção também. Tá? Então, monitoramento, telemetria vai entrar lá no monitoramento. Contenção de incidente vai estar nas funções de responder e recuperar, porque, logicamente, se eu percebo alguma anomalia, eu já derrubo a sessão, é muito mais fácil eu conter um incidente, né? Eu não deixo ele se propagar, eu percebo ele durante a ação, muitas vezes. Tá? Então, o CSF vai dizer o que eu preciso fazer e o Zero Trust me dá um caminho para eu chegar em boa parte disso. Tá? Então, eu junto esses dois caras e faço eles andarem de mãozinha dada. Tá? Se eu estou no mundo dos riscos, então eu estou falando lá na parte do RMF, né, do niche RMF, ele tem lá preparação, categorização, seleção, implementação, assessment, que é avaliação,
autorização e monitoramento. O Zero Trust entra em quase tudo, tá? Ele só não entra na preparação e na avaliação. Mas ele categoriza, ele seleciona, ele implementa, ele autoriza e ele monitora, né? Então, a gente tem a nossa gestão de riscos ali turbinada, né, do nosso framework pelo Zero Trust, tá? Então, a monitoração do RMF é a mesma coisa que o Zero Trust, só que o RMF diz que eu preciso monitorar. O Zero Trust diz você tem que monitorar o tempo todo em tempo real, né? A postura do ativo é um insumo para decisão em tempo real. Então, eu não vou mais decidir só baseado no ativo, né? Eu vou me basear em tempo real do ativo, tá? Então, se mudou alguma coisa, né, no meu ativo, como eu falei, se eu acessei e durante o acesso eu desliguei o antivírus, eu mudei minha postura, tá? Então, a gente já derruba a sessão, já chama atenção aqui de alguma coisa. Qualquer mudança de configuração vai entrar no log e vai ser objeto de auditoria, né? Qualquer novo componente amplia limite de autorização, então eu preciso colocar limites de autorização novos, tá? E aí, qualquer ato é um controle de acesso dinâmico. Então, eu não faço mais um controle de acesso só na entrada, eu faço um controle de acesso dinâmico o tempo todo, né? Então, lá no meu RMF clássico, eu tenho um monitor que vai observar e reportar. No Zero Trust, ele observa, reporta e derruba, tá? Ele é ativo, né? Ele tem uma orquestração, tá? Então, eu não tenho mais um relatório, eu tenho um controle, né? Eu ampliei o processo, eu ampliei o poder do meu RMF, tá? Porque eu fiz esse cara ser mais poderoso do que tinha sido pensado, tá? Uh, cada dogma, né? Cada mandamento que eu tenho, cada tenet, ele é um controle, ele tem controles lá no SP 853, tá? Então, a gente tem o controle de acesso por sessão, o menor privilégio, autenticação contínua, sem confiança por localização, decisão baseada em risco, tudo isso tem controles lá dentro do RMF, das políticas do NIST, tá? Do 853, que é a grande bíblia de controles de segurança do NIST, é a Special Publication, onde eu tenho todos os controles de segurança, né? É, e aí eu tenho esses controles lá. Então, eu consigo pegar controles de segurança e usar para implementar o Zero Trust. E vice-versa, né? Quando eu quero o Zero Trust, eu tenho controles para buscar, que são as coisas que eu tenho que fazer para conseguir implementar, tá? Então, eu vou implementando essas coisas, vou colocando, e aí eu tenho a arquitetura que eu quero, né? Porque, como eu disse, o Zero Trust é uma arquitetura, né? É um jeito de fazer, tá? Um controle de Zero Trust, ele atende a um monte de frameworks, né? Então, se eu coloco a arquitetura de Zero Trust, eu automaticamente tenho controles da ISO 27001, do CIS, do NIST CSF, enfim, eu tenho um monte de controles ali que já estão satisfeitos, né? Se eu pegar o CIS, por exemplo, né, eu vou ter gestão de acesso e autenticação, que é o controle 6, e o controle 13, que é monitoramento e defesa de rede, tá? Isso já está implícito ali nos meus tenets, né? Na ISO 27001, gestão de acesso, gestão de identidade, segurança e segregação de redes, log, uso de criptografia, então tudo isso também já faz parte ali dos meus dogmas, né? Porque se eu não confio em ninguém, eu vou criptografar sempre, eu vou sempre comunicar criptograficamente, então eu vou implementando as coisas e eu vou atender ao que esses frameworks me pedem, tá? No CIS especificamente, né, as práticas vão entrando à medida que eu vou evoluindo. Lógico, eu já tenho algumas práticas lá no IG1 que eu já posso pensar em usar Zero Trust, então inventário, MFA,
configuração segura. Então, isso já são práticas lá do IG1, tá? Mas ele ganha corpo mesmo no IG2, e aí eu tenho um Zero Trust maduro. Para ter algo maduro, eu preciso ter o IG3, porque aí eu vou ter automação, defesa avançada, enfim, essas coisas só vão entrar lá no IG3, né? Então, para que eu tenha tudo, né, eu preciso ter o IG3. Mas, como a gente viu, é um processo, é um princípio, tá? É um caminho. Zero Trust é um caminho. Tá? Eu opto por usar uma arquitetura Zero Trust. Então, não é um Big Bang, não é que vocês vão chegar amanhã e falar assim, então amanhã chega na organização, a partir de agora seremos Zero Trust. Tá? É um caminho. Você tem que transformar sua arquitetura de segurança numa arquitetura Zero Trust, né? Então, pensa no vou virar vegetariano, tá? Ou vou virar vegano, né? É um processo. Imagina que você resolva virar vegano, abandonar tudo que é animal na sua vida, né? O que que você vai fazer? Você vai chegar amanhã em casa e vai queimar toda a sua despensa e jogar todas as suas coisas fora, porque a sua jaqueta de couro e tudo no lixo de uma vez só e gastar, sei lá, 50 mil em roupa no shopping, porque você jogou tudo fora. Não, é um processo. O que que você vai fazer? Você vai parar de consumir coisas animais, né? Você vai trocar a sua alimentação, você vai começar a olhar a etiqueta das roupas que você está comprando, você vai se desfazendo das roupas que são de couro, não quero mais, agora não uso mais isso, você vai começar a comprar outras roupas, né? E aí você vai seguindo por esse caminho. Tá? Então, é uma caminhada, não é um Big Bang. Pense sempre num processo, pense numa jornada, né? E a jornada eu não confio mais em quem está dentro do perímetro. Então, o que que eu preciso fazer para começar a proteger os meus recursos? Tá? Então, ah, pensando, né, saindo da estratégia, como é que eu faço isso? Então, eu quero proteger o acesso à folha de pagamento para um analista de RH, tá? Então, eu quero proteger a folha de pagamento. Folha de pagamento é algo que é um recurso, né? Que ele é acessado por sistemas, ele é acessado por pessoas, ele é acessado por um monte de gente. E ele eu costumo dizer que ele tem uma atração irresistível para pessoas que têm contas administrativas. Leia-se o pessoal de suporte. Tá? Então, existem pares de coisas que se atraem, por exemplo, molho shoyu e camisa branca, geleia de uva e tapete branco. Essas coisas se atraem mutuamente, né? Elas estão sempre próximas umas das outras. Analista de suporte com senha administrativa e planilha de pagamentos do RH. Elas têm esse poder magnético, né, de se atrair mutuamente. O técnico sempre está ali olhando, por que não, já que eu tenho acesso administrativo, por que não abrir aquele arquivinho ali para dar uma olhadinha de quem ganha quanto, né, para saber o salário do chefe, o bônus do vizinho. Então, né, o sushi sempre cai e espirra molho shoyu em quem tá de camisa branca, nunca em quem está de camisa preta. Mas temos esses pares de coisas, né? A ética é esse dilema dele, de Adriano, a ética é esse dilema dele que ele tem 10 minutos de dúvida se ele deve abrir a planilha ou não. E ele é muito ético, ele não conta para ninguém, ele só vê e guarda para ele, tá? Lógico, gente, eu tô exagerando a situação, mas assim, é comum, é um incidente comum, tá? Uma planilha de bônus, principalmente bônus. Folha de pagamento não, porque como é um sistema, a gente protege, mas planilha de bônus, às vezes o pessoal do RH está trabalhando e guarda na máquina, e aí abre um chamado de suporte. A carne é fraca, não é todo ser técnico de helpdesk, nem todo mundo suja a camisa branca quando está comendo comida japonesa, nem todo mundo deixa cair molho shoyu, mas atrai, né? Quando a Carolina Dickmann levou o computador dela para consertar, isso virou lei. A gente sabe a história, o técnico resolveu fuçar e achar as fotos dela lá. E hoje é lei, né, tem a lei de proteção de dados, tem um monte de lei que foi baseada nisso, porque pessoas xeretam o que não devem.
Então a gente tem lá o nosso amigo analista de RH, ele tem que acessar o aplicativo das folhas de pagamento, porque afinal de contas é ele que gerencia esse negócio, né? Ele é analista de RH. É, o app da folha de pagamento, eu começo a pensar nele como um recurso, tá? Então, a minha nova filosofia Zero Trust é o aplicativo de folha de pagamento, ele não é mais um aplicativo, ele agora é um recurso. Portanto, ele precisa ser protegido, tá? E aí, qual que é o processo? O processo é esse cara consultar o contra-cheque dele, né? Ou consultar contra-cheques, porque ele é analista de RH. O trabalho dele é esse, consultar se está certo, se está errado, se tem alguma coisa. Porque é o cara para quem eu ligo e falo assim, ó, descontaram, sei lá, descontaram alguma coisa aí no meu contra-cheque que eu não entendi o que é. É esse cara que vai receber minha ligação e entrar no aplicativo para entender qual foi aquele desconto para me explicar. Tá? Então ele tem que ter acesso a isso. Esse cara tem acesso ao salário de todo mundo, né? Mas ele tem acesso ao salário de todo mundo não para olhar o salário de todo mundo, ele tem acesso ao salário de todo mundo para, se eu ligar para ele, ele poder entrar no meu contra-cheque e consultar o meu salário para ver se teve algum erro, se teve alguma coisa errada, tá? Não é para ficar fuçando, né? É igual médico. Um médico pode entrar no prontuário de um paciente se ele precisar atender o paciente. Não é para ele chegar no hospital e falar assim: estou sem nada para fazer, vamos ver quem está internado por aqui hoje. E ficar xeretando a vida de todo mundo. Um analista de segurança da informação, ele tem acesso aos logs de internet. Né? Então, tem alguém lá na área de segurança nesse momento que sabe exatamente o que você acessou na sua empresa no dia de hoje. Ele tem esse acesso para, se ele precisar analisar alguma coisa, fazer alguma investigação, ele consegue fazer isso. Não é para ele ficar o dia inteiro xeretando quem navega em qual página. Sim, olha, esse cara aqui comprou no Mercado Livre. Esse aqui acho que está traindo a mulher, hein? Olha, não é para ficar fazendo isso, tá? Mas o cara de segurança tem acesso. Então, ele tem lá o nosso fluxo de negócio, ele precisa consultar, e aí eu vou fazer regras de acesso para ele. Então, por exemplo, ele consegue acessar com token, né? Então, eu vou exigir token dele, vou exigir que ele esteja num determinado dispositivo, então só em dispositivos corporativos, e só em horário comercial. Então, não basta ele ser ele, né? Ele ser um analista de RH. Esse é o primeiro passo, né? Ele provar que ele é a pessoa que ele está dizendo que é o primeiro passo. Ele ter esses acessos é o primeiro passo. O acesso foi concedido a ele, mas se ele estiver sem token, porque é um recurso crítico, sem estar num dispositivo corporativo e fora do horário comercial, não importa se ele sabe usuário e senha, aliás, não importa nem se ele tem usuário, senha e token, porque se ele não estiver no dispositivo corporativo e não estiver em horário comercial, não deixa ele acessar, porque ele não tem nada que está fuçando o contra-cheque das pessoas se ele não tiver em horário comercial no dispositivo corporativo. Significa que ele está xeretando, né? Mandou a ética dele para as cucuias, como já foi falado aí, né? De perguntar para onde foi a ética, a dele eu não sei para onde foi. É, Foi às favas, como diriam lá em Portugal, e ele está xeretando a vida alheia, tá? E está fazendo isso de onde? Remotamente, para ninguém perceber que ele está fazendo, porque se ele fizer isso durante o horário de trabalho dele, alguém pode notar, tá? Então ele está tentando fazer de casa, ou ele está tentando fazer de algum outro lugar. E aí eu não deixo, eu bloqueio, tá? Então eu tenho os meus controles ali mapeados para cobrir esse tipo de situação, tá? Então, esse é um exemplo de como é que eu faço essa implementação, né? De como é que eu coloco esses acessos condicionais, né? Ah, o pessoal da CISA fez uma maturidade, né? Ah, tá vendo? O Ferreira tem uma história boa ali, ó. Quando colocou o contra-cheque, ele pediu demissão e sabe quanto ganha a empresa inteira, né? É bom que ele já te deu base para o processo, tá, Ferreira? Porque aí você já olha os pares, né? Vê se eles estavam ganhando a mesma coisa que você. Se não estavam, você já pode processar, tá? Com provas fornecidas pela própria organização. Tá? Isso aí, por exemplo, seria barrado no Zero Trust, porque na hora que ele baixasse o contra-cheque de todo mundo, ia,
ia gerar 1.500 alertas, né? Por que que um cara do RH tá baixando a base de contra-cheque da empresa inteira? Tá? Entendi ali no caso do Ferreira que foi um acidente, que o cara, que a pessoa fez errado, mas erro também erro também é incidente de segurança. Então ia tocar milhões de sirenes, tá? Alguém ia anotar. Né? Então, como é que a gente faz, né, para a gente avaliar a nossa maturidade? A gente tem cinco, quatro, na verdade, quatro pilares, né? Que, aliás, quatro escalas, quatro notas, né? De 1 a 4 ali, a gente nunca dá zero, né? Eu odeio dar zero. O consultor não dá zero para nada. Se você não tem nada, você é nota um. Então, eu tenho lá o modelo tradicional. Então, eu não tenho Zero Trust. Às vezes, nem isso eu tenho. Então, talvez tire zero, né? O cara que não tem nem o modelo tradicional, ele tira zero. Então, eu tenho o tradicional, que é o perímetro, né? Configuração manual, acesso estático. Então, você pode acessar ou não pode acessar. E aí, eu vou ganhando maturidade. Então, quando eu passo para o estágio inicial, eu já tenho alguns controles, né? Nem todos. Eu não estou com Zero Trust em tudo. Eu estou com alguns controles e eu já tenho alguma monitoração. Quando eu estou avançado, eu já tenho acesso condicional e política por contexto, então eu já agreguei isso. E aí, quando eu estou otimizado, eu tenho lá automação total, política dinâmica e já tenho analytics disso. Então, foi um modelo que a CISA criou para a gente tentar dar uma nota e entender a nossa maturidade. Tá? Eu vou fazer isso por pilar, então, identidade, dispositivo, rede, aplicação e dados e mais visibilidade, automação e governança, né, que são os transversais, tá? Então eu dou uma nota para cada um desses, tá? Na verdade, o pessoal da CISA não tem juízo, eles dão nota de 0 a 5, então, né, de não iniciado até automatizado. Duvido que alguém tenha tudo não iniciado, então ninguém vai tirar zero na prática. Né? 5 pilares, 3 transversais, tá? E aí você faz a média e vira um número que você vai reportar para o board. Tá? A Maria Aparecida está perguntando no chat como é que ficam os dados protegidos pela LGPD. É, Maria Aparecida, dados são recursos para o Zero Trust. Tá? Então, se eles são recursos, eles precisam ser protegidos. Né? Isso atende perfeitamente, né, casa com a LGPD, porque a LGPD diz que você precisa proteger os dados. O Zero Trust diz, dado é recurso, precisa ser protegido. Tá? Então, você vai calibrando ali as proteções de acordo com a importância desses dados pessoais que você tem. Tá? Que isso também está dentro da filosofia do Zero Trust. Então, você pode protegê-los do modo tradicional, né? Criptografia, acessos estáticos, etc., do jeito que a gente sempre fez. E você pode proteger do jeito Zero Trust, que é eu não confio em ninguém, ninguém vai acessar, ou vou fazer regra condicional, vou fazer contextos e tudo mais. Tá? Então, nada muda para dados pessoais, eles continuam protegidos, a LGPD continua existindo, o Zero Trust não veio para contrariar ninguém, ele é só uma filosofia. Tá? Tem gente que segue as mais diversas filosofias de vida, eu já falei, tem gente que é vegana, tem gente que é budista, tem gente que é católica, cada um tem sua filosofia de vida. Né? Ah, então, a gente tem ah, a nossa filosofia de fazer segurança zero trust. Eu não confio em ninguém, eu não confio no perímetro. E aí vou casar com a pergunta do Wagner, que é: ah, normalmente uma empresa tem para tudo? Não, normalmente não tem, tá, Wagner? Porque esse troço começou, ele foi inventado em 2010, tá? Quando o John lá da Forrester, eu nunca lembro, nunca sei pronunciar o sobrenome dele, então vamos chamá-lo de John, que é o nome, eu já sou amigo íntimo dele. Ele pensou nesse conceito, em 2020 saiu o documento, em 2021 ele passou a ser obrigatório, mas assim, agências governamentais dos Estados Unidos, eu não sei se eles ligaram o nome à pessoa,
mas é CIA, FBI, é, a NASA, entendeu? São essas agências, e NASA, é essa turminha aí, que são as agências governamentais, Pentágono, são esses caras que são obrigados a usar Zero Trust, tá? Não é a plebe, né? A gente foi pegar esse conceito depois disso, depois que ele foi publicado em 2021, 22, o pessoal está começando a aplicar. Isso é uma jornada e não faz o menor sentido você aplicar Zero Trust na rede da cafeteria, tá? É, lá para uma empresa, eu estou pensando numa empresa grande e tem uma redezinha da cafeteria ali, a não ser que ela seja ah, crítica, tem alguma coisa importante ali. Então você vai colocando para os seus recursos mais críticos, isso custa dinheiro, é, e custa mais do que dinheiro, isso custa tempo e gente para fazer, porque você tem que ficar automatizando essas coisas, tem que ganhar maturidade, vai ter um monte de falso positivo na implementação, né? Porque você trava o cara que não devia travar, porque você botou a regra errada, e aí você vai botar IA para aprender, a IA alucina, ela aprende tudo errado no padrão, aí você tem que voltar. Então, isso toma uma energia ali para ser implementado. Então, não tem. Eu acho que, tirando aí, né, a NASA, essa turma toda aí, a maioria da galera tem caminhado nessa direção. Muita gente está caminhando nessa direção, mas pouca gente chegou num Zero Trust total, tá? Acho que a IBM não tem Zero Trust total, Apple não tem, Microsoft não tem, esses caras não têm Zero Trust total dentro da rede deles, tá? Porque é muito grande, é muito difícil de fazer. Lógico, o departamento de desenvolvimento da Apple lá, a fábrica, o castelo dos bruxos deles lá, de onde sai iPad, iPod, iPad, iPhone e os i da vida, iMac e tal, lógico que tem Zero Trust em tudo que tem lá dentro, tá? É, com reconhecimento de digital, íris, token, tom de voz, biometria, bioimpedância. Se mudar seu percentual de gordura no corpo, você não entra mais. Então, aí o cara bota tudo, né? Onde estão os protótipos deles, mas não necessariamente na rede toda. Acho que não tem ninguém ainda que tenha a rede toda, tá? Mas, de novo, gente, é uma filosofia de vida, né? Então, vamos caminhando para. Então, tudo novo que a gente cria, a gente já cria dentro dessa filosofia. E aí, um dia, a gente vai ter tudo, tá? A IBM investe muito em Zero Trust. A IBM é adepta disso, tá? Então, você vai... eles foram fazendo, então as coisas que eles vão colocando, tudo que é novo, eles vão colocando já debaixo do guarda-chuva do Zero Trust. E aí, um dia, eles vão ter tudo no Zero Trust. A IBM é pequenininha, então, né, eles têm pouca coisa ali para proteger. Daqui a uns 500 anos, eles acabam de fazer a transição de tudo, isso porque eles estão investindo e pondo muito dinheiro, tá? Porque, né, é orgânico o negócio, então... e aí, para cada vez que eles estão chegando perto de conseguir, eles compram 10 empresas que não têm, eles precisam colocar todo mundo para dentro, e por aí vai, tá? Então, por fases, tá? O pessoal é uma caminhada de novo, é uma caminhada, então você não vai fazer tudo de uma vez, né? A gente vai andando por fases, então, primeiro a gente tem que pensar ah, em MFA, em single sign-on, tá? Vocês repararam que se não tiver single sign-on, não tem zero trust, porque como é que eu vou ser, como é que vai pôr uma regra condicional para mim se o sistema não sabe nem que eu sou eu, né? Se eu tenho um nome em cada sistema diferente, tem que ficar botando uma senha diferente em cada sistema. Então, se eu não cheguei nessa parte ainda, eu já preciso, né, começar a arrumar minha vida lá de trás. Então, começar por gestão de identidade, porque eu preciso saber a identidade das pessoas para poder depois não confiar, né? Eu preciso saber quem é a pessoa para depois não confiar nela. É requisito eu saber a pessoa primeiro, tá? Depois eu vou pensar nos dispositivos, então o acesso ah, o acesso aos dispositivos, aí pensar na postura, na conformidade, no login, então para proteção a dispositivo. Depois eu segmento os acessos por contexto e depois eu vou fazer as políticas dinâmicas. Então, isso é uma jornada, tá? E aí, Daniel, viável implementar MFA para todo o acesso da empresa? É.
tenta fazer isso e alguém te joga pela janela, tá? Porque é justamente você criar fricção onde não precisa. O cara vai falar assim, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Para passar na catraca de manhã, eu preciso de um token. Para comprar um café na máquina, eu preciso de um token. Para você botar FMFA em tudo, é isso que você está falando, tá? Então, a gente já tem que começar tendo juízo. Eu tenho que ter condições de colocar MFA onde eu quiser, mas não colocar em tudo. Não necessariamente eu vou colocar em tudo, tá? Então, eu vou agindo com parcimônia e também começando pelos sistemas críticos, é, né? A gente tem que fazer o que é mais crítico primeiro, vamos proteger, não mudou, essa regra de segurança continua imutável, né? Eu vou investir primeiro no que é mais crítico, vamos pegar lá o que a Maria Aparecida perguntou, os dados pessoais. Putz, vai ter acesso a dado pessoal? Esse cara talvez tenha que ter um token, conta de administrador, que tem muito poder, acesso remoto, eu começo pedindo token, então eu vou colocando esse negócio. Mas assim, eu primeiro preciso saber quem é quem. Tá? Nenhum Zero Trust vai funcionar se você tiver múltiplos usuários para a mesma pessoa. Tá? Isso esquece. Aí, por isso que você vai fazer o enclave, né? E colocar um porteiro ali, porque aí você faz os depara depois ali. Senão vira bagunça. Tá? É, aproveita o que você já tem. Então, isso é uma filosofia que está inclusive no ITIL também, né? Na versão nova do ITIL. Comece pelo que você já tem, sempre. Tá? Então, raramente você vai ter que comprar tudo do zero, tá? Normalmente você vai ter que ligar tudo com as políticas de Zero Trust. Então, lógico que você vai ter que comprar alguma coisa, mas você tem que começar a pensar no seguinte, olha, uh, MFA e Single Sign-On lá no seu provedor de identidade, qualquer que seja ele, tá? E se você não tem, você vai ter que ter um. Então, já começa por aí, né? Você precisa de EDR nos endpoints, tá? Porque se você não tiver EDR, XDR, você não consegue bloquear as sessões, né? Você não tem agente lá na ponta para bloquear a sessão. Então, na sua próxima troca de antivírus, você já tem que sair do antivírus comum, né, do basicão, e já tem que ir para EDR, para XDR, para alguém que seja capaz de tomar atitudes. Log centralizado e CIEM. Por quê? Porque você precisa gerar o alerta de segurança, você precisa gerar, né, o Zero Trust ele se alimenta de mudanças de comportamento. Então, alguém precisa perceber essa mudança de comportamento. Tá? Alguém precisa perceber os parâmetros. Né? Alguém precisa alimentar lá o algoritmo de confiança. Então, o CIEM e o log precisam estar centralizados. Se você tiver log espalhado pelo mundo inteiro, você não vai conseguir. Acesso condicional em nuvem. Então, isso já tem. Né? Você já pode pedir token em nuvem, por exemplo. Toda vez que for acessar alguma coisa na nuvem ou acessar o ambiente da nuvem, liga o MFA. Tá? Nuvem tem isso nativo. Né? Segmentação em firewall. Então, já coloca redes diferentes para coisas diferentes atrás do seu firewall. Tá? Isso também já funciona em qualquer Firewall Next Gen. Aí já tem possibilidade de você fazer isso e de criar regras diferentes para coisas diferentes. Né? Então, assim, não é uma plataforma que você vai comprar. Na verdade, o que você vai fazer é orquestrar o que você já tem com políticas que sejam claras. Né? E aí você vai montando a partir do que você já tem, e aí você investe onde precisa investir, tá? Então, onde tem uma lacuna, né? Onde você fala assim, agora que eu preciso de um sistema. Então, ó, o Daniel está citando aí um EBA, né? O EBA é um sistema que faz parte desse ecossistema e que é uma ferramenta justamente para fazer análise de contexto, tá? É justamente o cara que vai disparar no CIEM ou vai fazer parte do CIEM, já tem muito CIEM com essa ferramenta dentro, que já incorporou o EBA, para dizer o seguinte, olha, aquele exemplo lá do cara de RH,
né? Que ele acessava 20 coisas por dia, ele agora acessa 100. Ou o cara que acessava durante o dia, agora está pedindo acesso de madrugada, tá? E tem coisas muito mais sutis, do tipo, esse cara nunca imprime e de repente ele começou a imprimir pastas inteiras, diretórios inteiros da rede. Né? Ele nunca copia nada para lugar nenhum e começou a fazer download de um monte de pastas que ele nunca acessou. Tudo isso pode gerar alertas, né? Porque isso é mudança de comportamento, tá? Ah, e aí o Paulo está perguntando, se tem Zero Trust em OT. De cabeça, assim, Paulo, eu não conheço nenhum, mas certamente que tem, tá? Ainda mais com a criticidade que a gente tem. Para mim, OT devia ser tudo Zero Trust, desde sempre. Né? Não confio em ninguém, só confio se o cara botar o dedo no botão aqui na minha frente. Mas não conheço, mas a gente pode pesquisar aí, porque deve ter, tá? Certamente já tem alguém usando, ou pelo menos caminhando nessa direção, tá? Ah, alguém tinha perguntado de riscos aí no chat, eu não respondi porque a gente tinha esse ponto aqui onde a gente quer chegar, tá? Então, nem tudo são flores, nem tudo são essa maravilha toda, né? Quer dizer, é uma maravilha, mas ela cria riscos também, tá? Então, se a gente pensar, quem controla a política, né, dentro do Zero Trust, controla tudo. Então, eu tenho que ter log, tenho que ter trilha de auditoria, separação de função, todos os olhos, ouvidos e câmeras e tudo mais voltados para o meu PDP, né? Porque se eu subverter as políticas, se eu conseguir mudar as políticas, eu consigo acesso a qualquer coisa, tá? Então, logicamente, eu preciso pensar nisso. O PEP e o PA, se esses caras ficarem fora, eu paro o acesso. Então, todo mundo que faz a função de PEP e todo mundo que faz função de PA precisa ter redundância, né? Então, eu preciso ter essas ferramentas sempre no ar. Tá? Então, todo mundo que tem ali cumprindo esse papel, não pode ser um, precisa ser dois pelo menos, tá? Tem que ter redundância. A gente não deixa de ter insider, né? E a gente não deixa de ter roubo de credenciais. A ideia é que o algoritmo de confiança detecte qualquer mudança de padrão mais rápido, tá? Mas ele continua lá. Então, o roubo de credencial vai continuar acontecendo, insider, sim, nada disso mudou. E a gente tem um problema que é quando a gente sai comprando coisas para fazer, né, o Zero Trust, a gente pode ficar refém ali de fornecedores. Então, tomem cuidado, existem padrões abertos que são usados inclusive em ferramentas comerciais. Então, pegue ferramentas comerciais que usem os padrões abertos, porque aí vocês conseguem trocar as arquiteturas depois. Então, né, tem o Okta lá para gestão de identidade, tem alguns padrões de comunicação dentro de SOAR, dentro dessas orquestrações, que eles são públicos, que eles são abertos. Né? São padrões abertos, documentados, que o cara segue aquele determinado padrão. Então, aí você tem uma tranquilidade de que, olha, se lá na frente eu quiser mudar algum pedaço da minha arquitetura, eu consigo, tá? Então, a gente tem que. Eu não digo que a API é aberta, tá, Daniel? Eu digo que APIs que seguem linguagens, padrões universais de linguagem, né? Que não é uma API específica que só aquele fornecedor tem daquele jeito, né? E aí a gente pode se ferrar, tá? Então, mesma coisa, ah, eu tenho o meu repositório de usuários, qual o padrão que ele segue? Então, ele fala com a LDAP, ele fala com o Okta, ele fala com os grandes padrões abertos de mercado? Fala. Então, beleza, eu posso usar eu posso usar esse repositório, porque se amanhã eu quiser trocar por um outro, eu tiro e coloco o outro e todo mundo vai conseguir se comunicar com ele, porque o resto da minha rede fala esses padrões abertos. Tá? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que tomar para fornecedores. O que que
o que que faz a gente falhar, né? O que que nos atrapalha a vida? Ah, excesso de fricção. Então, se a gente não tomar cuidado com as nossas regras, a gente faz a vida do usuário ser um inferno, e aí a gente vai ter um inimigo para todo sempre, né? Ou ele vai arrumar um jeitinho, ou ele vai parar de trabalhar. Então, ou ele vai fazer os dois, arrumar um jeitinho e parar de trabalhar. Tratar como um projeto de TI, isso não é um projeto de TI, isso tem que vir de cima, é top-down, tá? A diretoria tem que estar comprada nesse negócio, né? Para que a gente tenha apoio. E as regras, as políticas rígidas demais vão bloquear o uso legítimo. Então a gente tem que tomar cuidado para não bloquear quem de fato precisa, né? Então, a gente tem que usar esses sinais de contexto, né, para subir o risco, mas a gente não pode subir muito abruptamente, a gente tem que ir identificando os casos. Então, justamente por isso a gente não começa tudo de uma vez, porque a gente vai errar, vai ter falso positivo pra caramba, tá? No começo. O que que a gente tem aqui? Então, como é que eu convenço o board, né? Como é que eu compro o meu direito de fazer Zero Trust? Né? É, eu vou mostrar queda de acessos não autorizados, ou vou vender queda de acessos não autorizados, né? Isso que eu preciso mostrar para ele, que vai ter queda de acessos não autorizados, eu vou ter menos movimentação lateral, então vou ter menos caminhos para uma movimentação lateral. Tempo de detecção e tempo de resposta a incidentes caindo e cobertura de ativos, tá? Uma métrica boa de quantos ativos, qual percentual dos ativos eu já estou cobrindo com o meu Zero Trust. E aí, isso a gente mostra como métricas para a liderança que eles conseguem entender e ver que a filosofia está dando certo. Para a gente fechar, né, como é que eu começo? Então, antes de eu começar, eu preciso de um patrocinador executivo, tá? Eu preciso convencer alguém lá na Chefolândia, porque senão não vai sair, né? Então, a gente tem que pensar em começar onde o risco está maior, pequeno num processo de alto valor. Então, o primeiro passo é comece pequeno e comece num processo de valor alto para a organização, tá? Alguma coisa que seja importante proteger, né? Mostra um retorno rápido com um ganho viável. Então, assim, mostra que melhorou, prove que melhorou, mas pelo amor de Deus, não com métricas em segurançês, mostre com métricas ali do gráfico ao lado, o slide ao lado, tá? Alguma coisa que o executivo consiga entender que melhorou, né? Que o risco dele diminuiu, alguma coisa assim, tá? Cada controle tem que endereçar um risco de negócio, então a gente está falando de negócios, a gente não está falando de tecnologia. Uso compliance, então, de repente, tem alguma coisa que está pegando de legislação, a lei está exigindo alguma coisa, tem algo diferente que a gente precisa fazer, usa como case, né? E mostra o projeto, mostra o progresso em linguagem de risco, tá? Que é uma linguagem que o board consegue entender. Não fale em seguranceiro, tá? Então, não comecem pela ferramenta, não comecem sem um executivo, tá? Então, primeiro vocês arrumam o patrocinador e a visão de onde vocês querem chegar. Depois, começa a pensar na arquitetura, tá? E começa pelo que já tem, porque aí você gasta menos dinheiro também. Você só vai reconfigurar coisas que você já tem. Isso sai mais barato do que comprar ferramentas. Então, minha dica para quem quer começar já amanhã, comece já amanhã procurando o patrocinador. Beleza, gentes? Era o que tínhamos para hoje. Vou parar de compartilhar minha tela aqui para eu ver a carinha de vocês. Espero que tenha sido útil esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e espero encontrá-los mais vezes aí em cursos da TI Exames, tá? Que estamos por aí em alguns. Tem alguém que perguntou quando vai ter ISO 42001 esse ano. Essa eu não preciso nem ser do suporte para responder. Lead Implemented 42001 está tendo. Eu estou faltando a aula de hoje, inclusive.
porque eu devia estar lá, mas o Flávio me pediu para estar aqui. É, mas está rolando. Beleza, Maravilha, Jans? professor Rafael. bri- Obrigado pela entrega. Pessoal, para quem ainda não gerou o certificado de participação, o link se encontra no chat, já foi colocado algumas vezes. Quando a gente encerrar, não haverá mais a possibilidade de gerar esse certificado. Reforçar convites. Amanhã nós vamos iniciar uma imersão gratuita com o professor Wellington em GRC, imersão executiva em GRC. Serão duas aulas, uma aula de fundamentos para vocês entenderem o que é de fato o GRC, e a segunda aula nós vamos trazer um conteúdo inédito de um modelo de maturidade em que você pode aplicar na sua organização para identificar os pontos de falha, o que pode ser melhorado e você sair com um plano de ação. Então serão duas aulas, terça e quarta-feira desta semana, tá? Amanhã vocês vão receber as notificações nos grupos de WhatsApp. Na sexta-feira de manhã, nós vamos ter uma aula gratuita com o professor Gianni sobre a norma de governança de a 38507. E no sábado, uma aula sobre a nova publicação da ITIL voltada para a governança de A. A gente vai finalizar por aqui. Na semana que vem, para aqueles que quiserem ter continuidade, o professor Rafael, em conjunto com o professor Carlos, vão conduzir a formação do NIST-RMF, voltado para gestão de riscos e segurança da informação. Serão pelo menos 7 encontros, focados, primeiramente, no RMF, padrão americano, e depois o padrão ISO 27005. Serão 7 noites, e isso faz parte do nosso programa de MBA em Gestão de Segurança da Informação. É isso daqui, pessoal. Obrigado pela participação, obrigado, professor Rafael, e a gente se encontra amanhã. A imersão começará às 19 horas.